Oi, gente, tudo bem? Começando mais um Fer Me Explica nessa segunda-feira. Bom, hoje a gente recebeu muitas perguntas, então a gente vai começar respondendo essas perguntas que vocês me enviaram. Depois, o que a gente vai fazer? Eu vou respondendo as perguntas que forem surgindo conforme for dando tempo, tudo bem? Pra quem é novo aqui e não sabe como o Fer Me Explica funciona, ele funciona da seguinte forma. Todo final de semana eu abro a caixinha de perguntas para vocês enviarem as dúvidas de vocês. Pode ser no Stories, pode ser no post. Aí na segunda-feira, toda segunda-feira às 8h04, a gente se encontra pra gente responder essas perguntas. Boa noite todo mundo, gente. Enquanto o pessoal vai entrando, não esqueçam... Gente, eu acho que mudou esse... Tá muito estranho esse negócio. Agora eu tô conseguindo ver vocês. Não esqueçam de deixar o like de vocês pra ajudar a nossa live a chegar mais gente, tudo bem? Vamos começar? Deixa eu ver aqui as perguntas que vocês mandaram no Facebook. Vamos lá. Deixa eu só tirar aqui do silencioso. Colocar no silencioso lá. Como é que vocês estão? O povo chegando. Não consigo ver desse jeito quantas pessoas estão na live, então vocês vão me avisando se a gente estiver bombando, por favor, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui as perguntas. Aqui. A Ana Cláudia mandou assim. Boa tarde, Fer. Reposição hormonal pode desencadear crises de enxaqueca? Pode, Ana, tá? Tem que tomar cuidado. É importante você conversar com o seu gineco, tá? Tem que estar muito bem alinhado com o seu neuro, sua ginecologista e o seu neurologista, tá bom? Por quê? Eu tenho tido uma demanda muito grande de pacientes que têm observado uma piora das crises de enxaqueca com a reposição hormonal. Vamos lembrar o que acontece. Da mesma forma que acontece com o anticoncepcional, tá? Assim, a gente tá colocando hormônio sintético pra dentro do nosso corpo, né? E o cérebro e o corpo de quem sofre com enxaqueca é um corpo e um cérebro muito sensível, né? Isso faz com que qualquer coisa que desestabilize, que tire o equilíbrio desse corpo, pode levar a crises. Por isso que não é só a reposição hormonal que pode levar a crises, tá? O uso do método anticoncepcional também pode levar a crises, jejum prolongado pode levar a crises, mudança de temperatura podem levar a crise. Então, qualquer fator que leva o corpo a algum desequilíbrio, que ele precisa se reajustar, isso pode levar a crise, beleza? A próxima pergunta foi... A Adriana mandou assim. Minhas dores não são muito fortes, mas sinto quase que direto. Ou de um lado da nuca ou do outro, mas os remédios não servem. O que devo fazer? Adriana, se a sua dor é direta, né, tem com bastante frequência, e você não tem ela com uma intensidade tão grande, o que a gente tem que observar? A primeira coisa que você precisa fazer nesse momento são as mudanças de hábito. Faz o diário da enxaqueca, na minha bio, lá no Instagram tem o link. Se você não conseguir acessar esse link, eu vou abrir uma outra forma de vocês receberem esse diário da enxaqueca também. E aí você começa a fazer esse diário da enxaqueca, porque a partir daí você vai identificar o que está em desequilíbrio. Pode ser que não seja nenhuma enxaqueca, pode ser que seja uma cefaleia tensional, por exemplo, tá? E aí o que a gente vai ter que trabalhar? A gente vai trabalhar as mudanças de hábito, a gente vai trabalhar a qualidade do seu sono, a gente vai trabalhar relaxamento muscular, automassagem, alongamento cervical, e tudo isso contribui para diminuir a sua intensidade, a sua frequência dessas dores, ainda mais se são dores que não são tão intensas, tá? A gente tem grandes chances de reverter esse quadro, beleza? A Gislene mandou assim. Boa noite. Você já ouviu falar de Atlas Profilax para enxaqueca? Já. É uma terapia, tem poucos lugares do mundo que oferecem esse treinamento para essa terapia. E ela vai mexer, a gente tem uma das nossas vértebras que chama Atlas, tá? E aí o que acontece? Alguns estudos já mostraram que qualquer pequena alteração no posicionamento dessas vértebras, né, que são as vértebras aqui do pescoço, pode levar ao surgimento de dores, tudo bem? Eu não tenho conhecimento, isso é uma limitação minha, eu posso procurar para trazer para vocês. Eu não tenho conhecimento de artigos que falem da Atlas Profilax para enxaqueca, tudo bem? Mas é uma terapia que tem ganhando espaço, é uma terapia manual, tá? Que precisa de quando você for procurar, você precisa de um profissional certificado, tudo bem? Mas eu posso buscar mais artigos para ver se eu encontro algum artigo sobre esse assunto e trazer para vocês. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aí a Gislene falando também
pra eu comentar sobre o óleo de CBD, né, que é o canabidiol pra enxaqueca. Eu fiz uma live com a doutora Tânia Rossi, que ela utiliza o canabidiol nos pacientes, né, quando tem a demanda, e ela explicou direitinho quando pode, quando não pode, quais são os resultados esperados. Dá uma olhada aí no meu feed que você vai encontrar essa live, tá muito completinha, ela tem a experiência pra falar sobre isso, tudo bem? E aí você vai ter todas as informações que você precisa. Se você ficar com dúvida ainda assim, eu passo pra você o contato da doutora Tânia, pra você conversar com ela exatamente como tem sido as respostas com o óleo canabidiol, tá bom? Vamos lá. A Marcelene mandou assim: boa noite, Fer. Estimulante de apetite causa enxaqueca? Pode causar, tá? A gente vai nessa mesma linha. A Marcelene que tá aqui, né? A gente vai nessa mesma linha do que a gente tá falando, tá? Por que que você vai estar usando um estimulante de apetite, né? Foi uma indicação médica? Se foi uma indicação médica, é importante você passar com o seu neurologista essa indicação, tudo bem? Podem existir outras formas de melhorar a sua alimentação sem ser tomando um remédio estimulante de apetite, tá bom? Vamos lá. Essa relação entre antidepressivo e estimulante de apetite eu não conheço, tá? A Marcelene fez outra pergunta sobre isso também. Eu não conheço essa relação, se pode ou não pode. Justamente por isso já mostra que você não tá com um bom acompanhamento, tá? Porque esse é o tipo de dúvida que quando o médico te indicou esse estimulante, você já devia ter rebatido, tá? É por isso que a gente sempre conversa aqui que a gente precisa estar consciente do que a gente tá colocando pra dentro do nosso corpo, tá? Porque isso é extremamente importante, a gente conseguir questionar se a gente pode, se a gente não pode. E outra coisa, a gente fazendo uma reflexão rapidinho antes de evoluir para as perguntas no Instagram. Essa questão de pode ou não pode, a gente precisa ponderar muito bem, sabe? Porque assim, poder, a gente pode tudo. A gente pode o que a gente quiser, tá? Agora, se é aconselhável ou se não é aconselhável, ó, trava-línguas. Se o nosso corpo lida bem com isso ou se o nosso corpo não lida bem com isso. Isso a gente precisa levar em consideração toda vez que a gente vai pensar em colocar algum remédio pra dentro do nosso corpo, tudo bem? Vamos às perguntas do Insta. A Iris perguntou assim, ó: como água com sal previne enxaqueca? Bom, Iris, vamos lá. Eu respondi essa pergunta no Stories, mas é uma pergunta que eu tenho recebido muito, então vale a pena explorar ela aqui nesse momento. O que acontece? Quando... antes de eu terminar, é isso aí, Maria. Migrânia é a mesma coisa que enxaqueca. Quando que um paciente vai tomar essa água com sal, tá? Primeiro que ela não é bom. Assim, não dá pra gente dizer que ela é pra prevenir enxaqueca, tá? O que acontece? Hoje em dia, tem uma linha que segue uma dieta cetogênica para pacientes que sofrem com enxaqueca. Minha opinião sobre a dieta cetogênica eu já deixei, eu já fiz vídeo sobre isso, eu já fiz live sobre isso. Se você quiser saber exatamente o que eu penso sobre isso, dá uma olhadinha nesse conteúdo que já tá disponível pra vocês aí, beleza? Então assim, como que funciona a cetogênica? Você vai ter uma restrição muito grande, tá, de carboidratos. Eu não posso dizer que você vai zerar carboidrato, porque a gente tem carboidrato em muitas coisas, em vegetais e tudo mais que você vai estar comendo, tá? Mas você tem uma restrição muito grande de consumo do carboidrato. Quando você tira esse carboidrato, o seu corpo passa a buscar uma outra fonte de energia. E aí o que vai entrar é o que ele vai fazer a cetose, que a gente chama, tudo bem? Se você não tá consumindo carboidrato, você não vai ter com frequência aqueles picos de insulina, tudo bem? Porque o carboidrato vira açúcar. Para combater esse excesso de açúcar na nossa corrente sanguínea, o nosso cérebro manda aumentar a liberação de insulina para combater esse açúcar. Então a gente não vai ter isso no nosso organismo. Se a gente não tem esse pico de insulina, o que acontece com o nosso rim? Ele começa a liberar mais eletrólitos. E eletrólitos, quando a gente fala, é sódio, potássio. Sódio é sal, tá bom, gente? Então a gente vai começar a eliminar mais esse sal. E aí a gente vai ter que suplementar esse sal quando você faz a dieta cetogênica, tudo bem? Se você faz uma dieta mais ou menos, não é uma cetogênica, não vai adiantar você repor sal. Por que a gente repõe sal na dieta cetogênica? Porque essa liberação de eletrólitos pode dar diversos sintomas como fadiga muscular, uma fraqueza muito intensa, um cansaço excessivo e dor de cabeça, tá bom? Então aí esse sal vai entrar para conter essa dor de cabeça, desde que você esteja fazendo uma dieta cetogênica. Vamos lembrar que eu sempre comento aqui, isso é fala de nutricionista, tá, gente? Eu já ouvi de nutricionista dizer isso. Pra comer saudável, não precisa de uma nutricionista. Mas pra você comer, pra você fazer uma dieta, você precisa. Uma dieta específica. Não façam uma dieta cetogênica sem o acompanhamento de um nutricionista. Você vai precisar suplementar outras coisas além do sal,
tudo bem? E se você não suplementar, aí sim você corre o risco de ter alguns déficits que podem levar você a ter mais crises de enxaqueca. É por isso que eu recebo muitas pessoas que tentaram fazer a cetogênica sem supervisão de um nutricionista e tiveram problema. Começaram a se sentir muito mal, tiveram um aumento das crises, se sentiram frustradas, tristes e falaram: por que pra fulano funciona e pra mim não? Eu tô fazendo alguma coisa errada. E aí tudo isso gera um estresse físico, mental e emocional, que é tudo que eu quero evitar para as minhas pacientes. Então vamos ponderar, cuidado com essas informações que vocês leem. Precisa ler muito bem essas informações antes de se arriscar a enfiar um monte de coisa pra dentro de vocês, porque vocês acham que dá certo. Beleza, gente? Vamos lá. Ali o pessoal falando parabéns pra quem conseguiu. Então, Maria, essa questão de fazer dieta sozinha é um pouco complicado, tá? Por quê? Porque que dieta você tá fazendo, né? Comer saudável é uma coisa, não necessariamente é uma dieta, tá? Você se alimentar de forma saudável, tá? Alimentar de forma saudável é fácil de você identificar como comer de forma saudável, né? Eu sempre dou dicas aqui. Agora, sim, para se alimentar, fazer uma dieta específica, né? Uma dieta anti-inflamatória, uma dieta cetogênica, uma dieta low carb, isso sim, você precisa de um acompanhamento de um nutricionista. Acabei de explicar, Maria, sobre a cetogênica. A Cristina falou assim: Fer, porque tem momentos que tenho dores de cabeça como se fossem pontadas e irradiam pela cabeça em vários lugares. E logo após essas pontadas vem uma crise. Cristina, isso é o seu pródromo, tá? Na verdade, ele pode entrar até como se fosse uma aura nesse caso, tá? Ele é um aviso, é premonitório, é uma fase premonitória. Se você já entendeu que quando você começa a sentir essas pontadinhas na cabeça, a crise vai entrar, é nesse momento que você tem que recorrer ao seu protocolo de crise. Fer, que protocolo de crise? Assim, idealmente você tem que fazer o acompanhamento com um neurologista. Se você faz acompanhamento com o neurologista, ele vai estipular com você qual que é o protocolo de crise. Eu tenho um protocolo de crise particular com as minhas pacientes, que varia de acordo com a frequência das crises, com a intensidade das crises, quais os fatores que estão em desequilíbrio no corpo dela. E aí, assim, quando você sente já esse primeiro sinal, né, essas pontadinhas meio que espaçadas na cabeça, é a hora de você entrar com esse protocolo. Se você tá sem um protocolo de crise, passou da hora de você arranjar um. Algumas dicas que eu dou aqui que podem ajudar de uma forma geral para a grande maioria das pacientes são os 20 minutinhos de gelo e a automassagem. Ajudam muito a diminuir a evolução, né, para uma crise intensa, tudo bem? E muitas vezes a paciente nem entra em crise quando ela faz isso, mais a água de coco com gengibre, nesses primeiros sinais de crise. Por isso que é muito importante vocês identificarem os sinais que o seu corpo dá, tá? Então, parabéns, você conseguiu identificar o sinal que o teu corpo dá, avisando que ele vai entrar em crise. É nesse momento que você tem que fazer o protocolo de crise para fugir da crise. Bom, vamos lá. Gente, eu tô falando muito já passaram muitos minutos. A Maria fala sobre efeitos colaterais dos medicamentos para ansiedade, o tupiramato. Bom, alguns dos efeitos colaterais, gente, a gente pode ter boca seca, a gente pode ter insônia e ao mesmo tempo tem pacientes que têm aumento da sonolência, a gente pode ter tontura, a gente pode ter uma sensação de qual foi o remédio? Deixa eu só ver se é o remédio sério. De ansiedade, isso. A gente pode ter uma perda de apetite. Algumas pessoas têm um efeito contrário, tem um aumento do apetite. Então isso depende muito de cada organismo. Se você quiser saber direitinho de qual remédio, de qual classe de remédios, né, específicas, eu fiz um post, dá uma olhada, ele tem uma cara bem diferentona, falando sobre os efeitos colaterais dos ansiolíticos, antidepressivos, anticonvulsivos. Eu fiz esse post. Pra quê? Não com o intuito de assustar ninguém, tá? Mas com o intuito de que quando você coloca um remédio pra dentro, você saber o que pode acontecer que é normal de efeito colateral do remédio, pra você não se desesperar. Porque esse desespero causa muita ansiedade, leva a crises. Ó, o pessoal falando, tive queda de cabelo com tupiramato. Vou contar minha experiência com tupiramato rapidinho. O que aconteceu? Eu perdi muita memória, eu não conseguia me concentrar, eu esqueci a minha data de nascimento, meu endereço. Eram coisas assim que... O que me fez largar o tupiramato foi justamente os efeitos colaterais nesse sentido, tá? Eu não rendia mais no meu trabalho, minha cabeça não funcionava, parecia que eu tava o tempo todo aérea, tá? E aí esse foi um grande fator que me levou a abandonar o tupiramato.
E é um fator que leva muita gente. Ali, ó, eu tirei o tupinamato da minha vida. Tem muita gente que não se dá bem com esse remédio, porque ele tem muitos efeitos colaterais. Mas tem gente que não apresenta efeito colateral nenhum, gente. E aí acaba lidando muito bem com esse remédio, tá? Então varia de organismo para organismo. Se o médico passou, né, esse remédio pra você, converse com ele sobre seus receios de tomar esse remédio e verifique com ele se essa é a melhor opção pra você, tudo bem? Agora, se você conversou com ele, se você expôs esse seu medo e ele falou, não, eu acho que esse é o medicamento adequado, não sei o quê. Bom, se você confia no seu neurologista, tente. A gente não tem como saber se pra você vai ser um remédio péssimo, cheio de efeito colateral, ou se vai ser um remédio que vai funcionar. Mas o que eu, Fer, indico? Mudança de hábito. Gente, mudança de hábito não tem efeito colateral. Eu vou voltar aqui pra... Ai, meu Deus. Peraí. Eu vou... Ai, gente, tá muito estranho esse negócio aqui. Peraí. Ai, meu Deus. Não tô sabendo mexer nisso. O Instagram atualizou, tá tudo diferente. Vocês viram? Ali. Peraí, gente. Ai, eu não consigo ler. Ó, o Instagram atualizou hoje. Tá tudo estranho, eu não tô conseguindo subir muito os comentários de vocês. Aqui a Marcelene falando, ó, tenho feito os exercícios matinais e tem me ajudado muito. Tá vendo, gente? Mudança de hábito. Não tem efeito colateral mudança de hábito, beleza? Bom, vamos lá. A Lisiane mandou, Pamelora engorda porque aumenta o apetite. É um efeito colateral, gente. Efeito colateral a gente não consegue nem explicar por que ele acontece, mas até mesmo na bula ele vem colocando lá que o aumento de apetite pode ser um dos efeitos colaterais. Fer, certeza que eu vou ter? Não, tá? Por quê? Porque vai depender do seu organismo. Tem gente que tem gente que não tem, tá? Se tiver dieta balanceada, pode conter esse efeito colateral? Lisiane, a dieta balanceada vai ajudar a diminuir esse efeito colateral. A prática de atividade física também, tá? Mas assim, o quanto vai ter de impacto esse ganho de peso no seu corpo, quanto de peso você vai ganhar, vai depender do seu organismo, tá bom? Não tem jeito, a gente não tem como adivinhar como que o seu corpo vai reagir a isso, tá? A Karen falando, o tratamento com Pamelor pode aumentar as miligramas e ter mais dores de cabeça? Pode, tá? O que acontece? Qualquer dose que não estiver adequada, ela pode levar tanto ao aumento, aliás, ou ela pode não fazer efeito, ou você pode perceber uma piora dos sintomas, tá? Desde que a dose não esteja adequada. Então você tem que conversar com o seu neurologista pra observar e trazer pra ele o que você reparou, tá? Olha, eu percebi que depois que a gente aumentou, eu comecei a sentir mais dor. Pode ser que seja coincidência, tá? Não necessariamente vai ser remédio. Pode ser que isso tenha acontecido porque algum outro fator estressante na sua vida tá mais ativo, ou você tá dormindo pior, você tá tomando menos água, as alterações climáticas estão doidas, e aí isso pode estar influenciando, tá bom? Não dá pra gente culpar o remédio do nada, tá? Agora, o que acontece? É importante você fazer o diário da enxaqueca pra você conseguir entender se foi realmente o remédio ou se tem algum outro fator que tá mais ativo nesse momento, fazendo com que você tenha mais dor. A Rafaela mandou, Fer, tenho enxaqueca há alguns anos, mas não tinha crises seguidas, tomava Sumax e passava. Nesse ano comecei a ter crises seguidas, fiz tomografia, não tenho nada, o doutor me receitou topiramato, tive reação. Ele trocou pela oxcarbamazepina, estou tomando há 2 meses. Você conhece essa medicação? Rafa, eu preciso ir atrás, confesso pra você, preciso ir atrás pra entender um pouco melhor sobre essa medicação. Não é uma medicação que eu costumo ver os pacientes utilizando, então eu preciso ir atrás disso pra te retornar, tá bom? Gente, vou tomar um golinho de água, tô morrendo de sede, aproveita pra deixar o like de vocês. Gente, eu vou responder primeiro as perguntas que que vocês mandaram no post, tá bom? E aí depois eu vou respondendo. Só que esse Instagram tá todo doido e eu não tô conseguindo subir muito. Ele desce a tela e aí vocês desaparecem pra mim. Então aí vocês vão mandando quando eu começar a responder as perguntas de novo, tá? Pera aí. Bom, vamos lá, gente. A Silvia mandou assim, Fer, eu tinha dor dos 2 lados, agora só tenho na lateral esquerda, meu ombro fica inchado toda vez que tenho crise, tenho medo de algo mais grave. Silvia, é justamente por isso que é tão importante que você faça um bom preventivo, que você faça um acompanhamento com o neurologista, porque ele vai solicitar todos os exames
se ele suspeitar que pode ser algo além de enxaqueca, tá? E aí descarta essa possibilidade. As pessoas que sofrem com enxaqueca, elas vivem com muito medo, né? Medo de ter um AVC, medo de ter um aneurisma. E a gente precisa eliminar esses medos, por quê? Porque esses medos vão deixando a gente mais ansiosos, mais tensos. E tudo isso contribui para quê? Pro surgimento de crises de enxaqueca, tá? Então, assim, tá com bastante dor, tá com uma dor frequente nessa região, o que você pode fazer? Coloque em prática os alongamentos matinais, principalmente se você tem essa questão que pega o ombro, tá? Pega esse alongamento matinal, começa a fazer todos os dias. Se você fizer ele por 7 dias seguidos, uma semana, você já vai começar a observar uma melhora. Tem gente aqui que já tá fazendo e que já relatou melhora só de fazer os alongamentos matinais, tudo bem? Esse é um caminho que você pode começar a seguir. O outro caminho é você procurar, aliás, que você também deve fazer, é procurar um neurologista, explicar esse seu medo. Pra descartar esse seu medo, essa sua ansiedade que tá te dando, ele vai pedir exames pra te mostrar lá que não tem nada, que é não tem nada, né, no exame visualmente, né, falando, e que é uma crise, e que é uma enxaqueca, tudo bem? A Tati falou assim, ó, Fê, me fale, por favor, sobre a síndrome do ovário policístico. Ela causa alguma grande mudança nos hormônios? Sim, Tati. A síndrome do ovário policístico, ela causa grandes mudanças no hormônio. Eu não encontrei estudos que falem assim, quem tem enxaqueca tem síndrome do ovário policístico, ou quem tem síndrome do ovário policístico tem enxaqueca. Mas a gente já sabe que essas alterações que a síndrome do ovário policístico trazem podem sim favorecer o surgimento de crises de enxaqueca. São alterações a níveis hormonais, que como a gente já falou no comecinho da live hoje, todas essas alterações, esses desequilíbrios, pro cérebro de uma pessoa que sofre com enxaqueca, ele tem uma única resposta a tudo isso. Dor, tá? Infelizmente, o que acontece? O cérebro da gente, ele tem um alarme de dor meio bobo. Tá? Um alarme que deveria só soar para nos proteger, na pessoa que sofre com enxaqueca, que é esse alarme de dor, ele soa por qualquer coisa, tá? Então, qualquer desequilíbrio, ele vai falar e vai gritar, dor! E aí a gente começa numa crise, tá? Então, o que acontece? O ovário policístico, ele vem com várias alterações hormonais, ele pode vir com um dos sintomas muito comuns é a menstruação irregular até, e aí isso vai favorecer sim o surgimento das crises de enxaqueca, tá? Eu não encontrei ainda estudos que correlacionassem isso, mas confesso que eu não tive muito tempo pra fazer essa busca hoje, tudo bem, gente? Então, eu vou ficar devendo esses estudos pra vocês, eu vou atrás essa semana de estudos, e aí eu posto nos stories pra vocês e faço um vídeo mais detalhadinho falando sobre essa síndrome do ovário policístico, se realmente tem estudo que comprove essa relação ou não, tá bom? A Luciane manda assim, boa tarde. As crises de enxaqueca, na maioria das vezes, além de doer os dentes, doem também os ouvidos. Por que isso acontece? Bom, a gente sabe que a enxaqueca, gente, ela é uma alteração no nosso sistema nervoso central, na nossa cabecinha, lá no nosso cérebro, tá? E o cérebro comanda tudo no nosso corpo. É por isso que a gente pode apresentar qualquer alteração. Por isso que é tão difícil conviver com a enxaqueca, que ela não é só uma dor de cabeça. Ela pode afetar nariz, ela pode afetar olho, ela pode afetar ouvido, ela pode afetar a sensibilidade. Até o pessoal, eu vi alguém perguntando, aproveitando pra responder, me perguntaram sobre formigamento no corpo. Isso é aura, tá, gente? Aura sensorial. Tá? Então ela pode repercutir de diversas formas. E aí você pode sim vir com uma dor mais na região do dente, você pode vir com uma dor na região da orelha, você pode vir com uma dor na região dos olhos, tá? Infelizmente, como é no nosso sistema nervoso central, no nosso cérebro, na nossa caixinha de comando de tudo do nosso corpo, a gente pode vir. Olha como é doido, pra vocês terem ideia dessa dimensão. A gente pode ter diarreia, a gente pode ter vontade de comer coisas específicas, a gente pode ter perda da visão por um tempo. Tudo isso são sintomas da enxaqueca. Por quê? Porque é uma alteração lá na nossa caixinha mestre, no nosso cérebro, tá? Então é por isso que essas alterações podem surgir, sim. Então, a Ivana falando aqui que com aura é terrível. Pois é, a aura é uma coisa terrível mesmo. Peraí. Fer, já ouviu falar do efeito estroboscópico? A Cláudia falando, é um evento de luzes piscando em alta frequência que tem algumas cenas de alguns filmes, como por exemplo Stranger Things. Depois de assistir algumas cenas do filme, de repente comecei a passar muito mal.
tive dor de cabeça intensa, náusea, tontura, mal-estar e o pior, que não sabia que era por causa do filme. Só no outro dia que meu filho me alertou. Tem um aviso em letras bem pequenas no filme que diz que pessoas que são fotossensíveis podem ter reações. A partir desse episódio, passei a procurar saber se o filme que vou assistir tem ou não esses efeitos. Se tiver, não assisto. Assistir é muito ruim. Já fica de aviso pra todo mundo, tá, gente? Então busquem essas informações. Normalmente vem letras muito, muito pequenininhas mesmo, tá? Busquem essas informações porque isso pode gerar um desconforto muito grande e levar vocês a terem crise, tá? A Marina falou assim, tenho enxaqueca todas as noites antes de dormir, quando pego o sono passa. O que acontece? Marina, essa dor de cabeça, essa sua enxaqueca que vem antes de você dormir, quando você dorme, passa. Normalmente, essa dor de cabeça, essa enxaqueca que vem nesse período da noite, ela tá relacionada ao estresse, tá? De uma forma geral. Essa dor de cabeça ou essa enxaqueca que vem no final do dia, normalmente ela tá relacionada ao estresse e ansiedade, tá? Então, o que você pode fazer pra melhorar? Você pode até utilizar óleos essenciais, que a gente até conversou na outra live, a gente começou a falar um pouco sobre isso, que agora eu tô chique, tô estudando sobre óleos essenciais, então eu vou começar a falar disso pra vocês, né? E então, o de lavanda é uma boa opção, tá? Pra melhorar a sua qualidade do sono, acalmar o seu corpo. O que você pode fazer também? Faz a automassagem antes de você deitar. Deve ter um horário mais ou menos que essa sua dor tá surgindo. Observa aí se ela não tem um horário mais ou menos que ela surge. E aí começa a fazer a automassagem nesse horário, tá? Você pode pingar um pouquinho do óleo essencial de lavanda e fazer a automassagem. Faz na região do seu rosto, faz na região cervical, passa um pouquinho aqui atrás da orelha, tudo bem? Isso tende a diminuir o seu nível de estresse, isso tende a te relaxar um pouco. Vai fazer com que você durma mais rápido, vai fazer com que você tenha menos dor, tá? Outra forma de você melhorar isso é fazendo atividade física, tá? A prática regular de atividade física ajuda a diminuir os seus níveis de estresse, os níveis de tensão. E aí, com isso, você também vai... A tendência é você diminuir essas crises que estão surgindo nesse período, tá? É uma regra isso, Fer? Toda enxaqueca, toda dor de cabeça que surge no final do dia é ansiedade e estresse? Não. Mas, na grande maioria das vezes é. Tá, gente? O que pode ajudar também é um exercício respiratório, um exercício de meditação. Tem vídeo dos alongamentos matinais, Lídia? Tem, tá? Tem alguns alongamentos que eu deixei aqui pra vocês aqui no Instagram. Vai estar bem lá embaixo, tem que rodar bastante. Mas se você quiser achar os vídeos com mais facilidade, entra no meu canal do Telegram. No Telegram, de vez em quando, eu acordo assim de manhã, eu falo, gente, vamos fazer live? Vamos fazer automassagem juntas? E aí eu faço aqui no Instagram essa live e aí ela fica salva lá no Telegram. Então, quem quiser ter acesso algumas variedades de alongamentos, algumas variedades de automassagem, tem que estar lá no canal do Telegram, tá bom? Vamos lá. Oi, Rê! Bonitinha, vamos lá. Nogueira mandou assim, qual a relação da vitamina D com a enxaqueca? Valores baixos causam crises? Sim, existe uma relação, tá? A vitamina D, ela vai relacionar com as glândulas que a gente chama de glândulas adrenais. Tá, Fer? E aí? Que ela vai interferir, né, na produção e liberação das enzimas que são necessárias para produzir a noradrenalina, a adrenalina, que são hormônios muito importantes para o nosso corpo. Quando a gente está com a vitamina D baixa, a gente vai ter uma diminuição na produção desses hormônios e isso vai interferir propiciando o surgimento de crises de enxaqueca. Então, níveis baixos de vitamina D podem sim favorecer o surgimento de crises de enxaqueca, tudo bem? A Laís mandou assim, ó, faz um mês que comecei a fazer uso do óleo de lavanda, mas sem crises de enxaqueca com aura, mas também melhorei a alimentação, comecei a comer de 3 em 3 horas. Arrasou, Laís, arrasou, é assim, tá? Não dá pra gente atribuir a uma coisa só, tá? Eu tô falando do óleo essencial, gente, mas ele não faz milagre. Ele precisa que nem nenhum remédio, tá, gente? Não que ele seja remédio. Mas tem que vir de um processo ativo de vocês, tá? A mudança tem que vir acompanhada. Senão vocês não vão ter efeito. Da mesma forma que muito remédio que não tá fazendo efeito hoje, pode passar a fazer efeito quando vocês fazerem a mudança de hábito. Tudo bem? Vamos lá. A Ana Rosa mandou. Olá, Fer, parabéns pelo seu trabalho. Fiz tratamento com a Mato 25 por 3 anos e não tive resultado positivo. Essa semana, depois de uma tomografia, o doutor me pediu para fazer exercício físico e me receitou de pacote.
por 3 meses. Você pode falar um pouquinho sobre esse medicamento? Ele seria mais forte que o Amato? Não, ele não é mais forte, tá? Ele é diferente. O Tupiramato, né, que é o Amato, ele é um como é que chama? Não é antiepilético. Ai, gente, fugiu a palavra, gente. Como é que chama? Anticonvulsivante, sir. Anticonvulsivante, o Amato, tá? O Tupiramato é um anticonvulsivante. O Depakote, ele é um antihipertensivo. E qual que é a diferença dos dois, né? Nenhum dos dois remédios foram desenvolvidos para tratar enxaqueca, tá? Mas diversos estudos mostraram que os pacientes que acabavam utilizando esse remédio, né, pelo motivo ideal, né, que para que eles foram criados, tinham diminuição das crises de enxaqueca. A partir daí, eles começaram a ser utilizados para o tratamento preventivo de crise de enxaqueca, tá? Então não é que ele colocou um remédio mais forte, ele só mudou a estratégia. Isso, a Adriana colocando. Ele só mudou a estratégia de medicamento preventivo. Como não funcionou um anticonvulsivante pra você, ele vai tentar um antihipertensivo. E aí ele foi muito legal, porque pela primeira vez alguém trouxe pra mim que o médico mandou fazer mudança de hábito, tá? A prática de atividade física é muito importante, tá, gente? E não é só ela, não. Comenta lá, gente, pra mim. Deixa eu ver quem é que tá afiada aqui. Quais são os 5 fatores que são muito importantes pra gente conseguir controlar as crises de enxaqueca? Vou dar um minutinho pra vocês colocarem aí pra mim. Vamos lá, vamos ver quem vai colocar. Quais são os 5 fatores? Vamos ver. Olha só, ninguém está lembrando. Sono. A Genilda tá aqui. A Genilda sempre gabarita, gente. Vamos lá. Corre, responde antes que ela. Vamos ver quem consegue acertar. Alimentação, estresse, exercício, hidratação e sono. Marcilene gabaritando pra variar. E a Genilda também. Eu acredito que os fatores as pessoas não dão. Esse é um dos fatores, Josiane. A gente fala sempre aqui. Oi, Gi. Aí, gente, vocês estão arrasando. Ai, que orgulho, tá? Eu vou ter que parar pra ler. Olha, a Patrícia colocando, não é pergunta, sim agradecimento pelas orientações e dicas que nos ajudam a ter qualidade de vida e sem dor. Gente, que linda! Mano, vocês estão arrasando! Nossa, eu vou tirar uns prints das respostas de vocês. Vocês são um sucesso. Olha isso, quanta gente sabendo quais são os fatores que precisam estar em equilíbrio pra gente ter o controle das dores. Vamos lá, vamos tocar o bonde que falta muita pergunta ainda. A Elaine mandou assim, ó. Fer, todos os dias acordo com muito enxaqueca e mal-estar. Toma analgésico todos os dias, não aguento mais. O que faço? Primeira coisa, a gente precisa controlar esse uso excessivo de analgésicos, tá? Não dá pra gente simplesmente falar assim, para de tomar remédio e fica com dor. Não é assim. A gente tem que identificar o que tá em desequilíbrio e tá fazendo você acordar com dor. Alguns fatores podem estar em desequilíbrio, prestem atenção. Quando você acorda com dor de manhã, dormiu bem, não sei o que, acordou com dor. O que pode ser? Pode ser que você não dormiu bem, na verdade, tá? Você pode ter tido uma noite de sono de má qualidade. Pode ser a altura do seu travesseiro que está errada. Já fiz vídeo sobre isso. Não me perguntem qual é a altura do seu... Mentira, eu respondo de novo, não tem problema. Mas já fiz vídeo explicando a altura do travesseiro correta. Pode ser o tempo de jejum, ou seja, a hora que você jantou de noite foi muito antes. E aí você gastou essa energia ainda acordada, depois gastou o resto dessa energia dormindo. E aí quando você acorda, você fez um jejum prolongado e aí você vai estar com hipoglicemia. E hipoglicemia leva a crises de enxaqueca. Pode ser outro fator, pode ser a cafeína, a abstinência de cafeína. Pode ser assim, ó. Você costumava acordar às 7 e agora você tá acordando às 7h40, 8 horas. E aí às 7 você toma, às 7h05 você tomava seu gole de café. E aí você não tá acordando nesse mesmo horário por conta da pandemia. E aí você adiou o horário do seu café. Tem gente que toma café, gente, eu sei, eu tenho que admitir isso. Não adianta eu falar que não, tá? Tem gente que toma café, mesmo tendo enxaqueca. Mesmo a gente falou que não é pra tomar, mas tudo bem. Pode ser isso também, tá? Então, esses são alguns dos fatores, né? Eu listei 4 fatores que podem estar fazendo com que você durma bem e acorde com dor de cabeça. Tudo bem? Avalia esses fatores. Faz o seu diário da enxaqueca. Observa lá esses 5 fatores. Vou fazer o seguinte, ó. Pra quem não anotou tudo, é muita informação, né? É lógico que vocês podem assistir a live de novo. Mas eu faço um vídeo, vou até deixar anotado, gente. Eu vou fazer um vídeo sobre por que acordo com dor de cabeça. Beleza? Outra coisa que a gente tem que observar, gente, é
O que é que aliás, deixa eu ver, ela ficou confusa, né? É dor de cabeça ou é crise de enxaqueca? E aí são fatores diferentes, entendeu? Que a gente vai ponderar. Você tá acordando com dor de cabeça ou você tá acordando com crise de enxaqueca? Fê, mas qual que é a diferença? A diferença é, a dor de cabeça, ela pode ser pulsada, mas ela pode ser em aperto. Normalmente ela é na cabeça inteira, normalmente em aperto. E não vem com outros sintomas. No máximo, uma rigidez cervical. Quando é enxaqueca, normalmente ela vem acompanhada de enjoo, aumento de sensibilidade à luz, aumento de sensibilidade a som, aumento de sensibilidade a cheiros, ok? Precisa ter alguns desses sintomas juntos. Agora, se é acordei, tô com dor de cabeça, aí não é enxaqueca, se é só a dor de cabeça. Belezinha? Ali. Anúbia, eu tirei o café, Fer, até os cafés. Ah, Anúbia, arrasou! Parabéns, gente. Olha só, tem gente conseguindo tirar o café. Eu fico muito feliz, viu, gente? É um passo muito importante que vocês estão dando pra qualidade de vida de vocês, tudo bem? Fer, todo mundo vai ter que ficar sem café? Não, tá? Mas, de uma forma geral, a grande maioria das pessoas que sofrem com enxaqueca precisam sim ficar sem o café, tá? Eu tenho pessoas que depois de fazer o tratamento até toleram tomar um dedinho de café no dia, tá? Mas isso é exceção, não é a regra, beleza? Faz um vídeo sobre enxaqueca durante a gestação. Tem enxaqueca e durante a gestação, 3 semanas, vocês precisam aumentar muito. Eu não fiz vídeo sobre isso, eu acho que eu já fiz. Se eu não fiz, eu faço. Pode deixar, Bren. Lídia, eu faço. Ai, tá no meu tempo. A Eliana falou assim, ó. Fer, gostaria de saber sobre o uso do piercing colocado na cartilagem da orelha, o famoso light piercing, e sobre as pulseiras de ambar, funciona mesmo? Tenho enxaqueca há mais de 15 anos, já usei vários medicamentos, no momento faço uso de tupiramato, mas mesmo assim eu tenho crise 3 vezes na semana. Eliana, eu fiz um vídeo recente sobre o light piercing. Pra quem não sabe, o light piercing é um piercing que a gente coloca... deixa eu ver, minha orelha não sei se ela tá limpa, tá? Mentira. Ó, ela é colocada aqui, tá? E o que acontece? Esse é um ponto da acupuntura, tá? Na verdade, alguns pacientes sentiram até melhora quando colocaram, tá? Mas os próprios acupunturistas já relataram que quando você hiperativa, né? Você ativa esse ponto constantemente, que acontece quando você faz o piercing, o seu corpo desativa esse ponto, tá? Esse ponto da acupuntura. Esse ponto não tem nada a ver com o cérebro. Na verdade, o que ele tem a ver? Tem a ver com o nosso intestino. E a gente sabe que existe uma conexão direta entre intestino e cérebro. Fiz vídeo sobre isso esses dias, né? Então, por isso que alguns pacientes podem apresentar melhora. Já alguns estudos já comprovaram, na verdade, que isso não passa de um efeito placebo. Fer, o que é efeito placebo? Você acredita que aquilo vai funcionar e aí o seu corpo manifesta isso de uma forma positiva. Você acha que isso acontece? Gente, isso acontece. O que eles fazem nos estudos científicos? Deixa eu explicar pra vocês. Vira e mexe, tem estudo científico que compara um grupo que tomou tal remédio e o grupo que tomou placebo. O que aquele grupo que tomou placebo tomou? Ele tomou um remedinho com farinha dentro. É isso. E aí esse grupo, mesmo que tomou placebo, às vezes observa a melhora. Por quê? Porque ele colocou na cabeça que falaram pra ele que aquele remédio ia resolver o problema dele. E ele acreditou. E aí ele foi, tomou aquele remédio que era farinha, não era nada, e ele tem resultado positivo. Só tomando aquele negócio, que não é nada, tá? Isso é efeito placebo. É por isso que eu não canso de falar pra vocês aqui, tá? O que a gente precisa pra começar, o primeiro passo pra dar certo no nosso tratamento é acreditar. Se você vem fazer o tratamento de mudança de hábito e fala assim, mas não sei se funciona esse negócio. Não vai funcionar. Desencana, não vai funcionar, tá? Você precisa acreditar nisso. É por isso que eu sempre falo para os meus pacientes, tem um monte de gente que tá me namorando, né? As pessoas vêm, perguntam do tratamento, como é que funciona, não sei o que, preço, blá, blá, blá. Vamos marcar? Vamos. E aí a pessoa some. E aí depois a pessoa volta. E ela fala assim, Fer, me desculpa, não sei o que. Eu falo, gente, não tem problema. Você tem que vir fazer o tratamento quando você está pronta para fazer o tratamento. Se você não tá pronta, não tem problema. Todo mundo tem seu tempo. E a gente precisa respeitar o seu tempo também, tá? Mas lembra que quanto mais tempo a gente demora, mais momentos felizes a gente perde, né? Mais qualidade de vida a gente perde. E a gente não sabe o dia de amanhã. Por isso que, incansavelmente, eu estou aqui todos os dias trazendo vídeo, trazendo informação, atendendo paciente, para que vocês possam aproveitar a vida como hoje eu aproveito. Coisa que alguns anos atrás, pra mim, era inimaginável. Beleza? Bom, vamos lá. Hoje eu tô falando muito, tá acabando meu tempo.
A Cíntia. Fer, você pode falar se o Cefali funciona? E se a cefaleia cervicogênica pode disparar a enxaqueca também? Obrigada. Pode disparar a enxaqueca também, tá? Por quê? Porque você tem um componente estrutural que tá alterado, né? Nessa cefaleia cervicogênica, é aquela que tem uma origem no pescoço, tá, gente? Você tem uma alteração estrutural nesse pescoço, ela vai levar a tensão irregular dessa musculatura. Tensão nosso corpo entende qualquer tensão excessiva como o quê? Estresse. E estresse favorece o surgimento do quê? Crises de enxaqueca. Tudo bem? Então pode sim ter essa relação, tá? Você pode ter uma cefaleia cervicogênica e ter crises de enxaqueca também. Quanto ao Cefali, o Cefali, ele é um aparelhinho assim, ó, de estimulação transcutânea. Ele vai estimular o nervo trigêmeo, que é um nervo que tem um papel importante no desencadeamento das crises de enxaqueca, tá? Ele é um aparelho que custa em torno de R$1.000. O que acontece? Eu acho que, assim, né, minha opinião, Fernanda, tá, gente? Ele é muito indicado para gestantes, por exemplo, que não podem tomar remédio, tá? Porque ele é um método de eletroestimulação, ele gera um alívio, ele tem 3 módulos diferentes de funcionamento. Então, ele tem para preventivo, para crise e um de relaxamento, tá? Não sei se é esse o nome de cada módulo, mas é essa a ideia de cada módulo. Alguns pacientes observam uma melhora com ele. Eu recomendo, principalmente para gestantes, tá? Que não podem ficar tomando um monte de remédio. Outro tipo de paciente que pode se beneficiar da utilização do Cefali é o paciente que tem uso excessivo de analgésicos, tá? Mas, antes de tentar o Cefali, de verdade, antes de gastar tanto dinheiro, eu sempre falo pra vocês, pode ser que funcione, pode ser que não, tá, gente? Se você tá disposto a gastar o dinheiro e tentar, beleza. Agora, tenta os métodos naturais, gente, que é o que a gente fala aqui toda vez, tá? Tenta o gelo, que vai diminuir o calibre dos vasos sanguíneos, diminui os impulsos, a velocidade que os impulsos nervosos vão chegar lá no seu cérebro informando dor, tá? Tenta o gelo, é uma excelente estratégia. Tenta o chá ou o suco anti-inflamatório. Tenta água de coco com gengibre, tá? Mas não adianta você fazer isso uma vez. Fiz uma vez, não funcionou. Cara, insiste. Para pra pensar quanto você insiste no remédio. No remédio que você sabe que não vai fazer efeito, né? Você toma um remédio, não faz efeito, você vai lá tomar outro. Você já sabia que ele não ia fazer efeito, né? E você continua tomando. Quanto tempo você dá para um remédio fazer efeito, né? Quantas vezes você testa esse remédio? Muitas. E por que você não pode ter essa mesma paciência com métodos que não dão alterações, que não têm efeitos colaterais pro seu corpo? Fica a reflexão da live de hoje. É essa, tá, gente? Vamos lá. Ai, meu Deus, tá acabando meu tempo. A Sara, tô com dor de cabeça faz mais de um mês. Essa dor começa no alto da cabeça até a nuca. Eu não aguento nem deitar de costas porque a dor fica pior. Essa dor está com tontura também. Tô vivendo tomando remédio. Tenho enxaqueca. Mas essa dor é diferente. Sara Beatriz, a primeira coisa que eu falo é procure um médico. Se você já sofre com enxaqueca, já trata e você tá sentindo uma piora, uma dor diferente, não é nem uma piora, uma dor diferente, você precisa avaliar esse quadro. Se essa dor vem e tá vindo na região das costas, sabe o que pode ter acontecido de verdade? Você pode estar com alguma vértebra virada por acúmulo de tensão, tá? Ou por mau posicionamento, má postura. E aí vira uma vértebra, a tensão fica irregular, você vai sentir um caminho assim subindo na sua vértebra de tensão e dor, que vai chegar no pescoço, que vai levar a dor na cabeça. E é uma dor que vai ser diferente, não vai ser latejante. Normalmente é uma dor em aperto, tudo bem? Observe que pode ser isso. Gente, rapidinho, vou tomar mais água. Enquanto isso, a Fernanda perguntou como utilizar o gelo. Vai comentando vocês, que são maravilhosas, como é que vocês utilizam aí, pra ela saber. Liviana, o que as grávidas podem tomar quando tem crises? Elas podem tomar paracetamol e ibuprofeno apenas, tudo bem? Ninguém respondeu pra Fernanda. Fernanda, eu vou te contar como é que usa o gelo. Você faz uma compressa fria, põe o gelo, quebra ele um pouquinho, põe no saquinho, coloca na região da cabeça onde sente dor. Ai, dói o olho, põe no olho. Dói aqui, põe aqui. Tudo bem? 20 minutinhos, preciso de pelo menos 20 minutinhos. A Claudinha, Claudinha, meu amor. Claudinha perguntou: Fê, e o gengibre causa aumento da pressão arterial? Não, Claudinha. O gengibre ele pode interagir com o medicamento de controle da pressão. Tudo bem? Então, se você toma remédio para controle da pressão,
você tem que tomar cuidado com o consumo do gengibre, porque ele pode alterar o funcionamento desse remédio. Então você pode ter oscilações de pressão. De repente ela sobe, de repente ela desce. E aí isso tá sendo causado pela interação do gengibre com o remédio, tá? Não que ele vá afetar, não que ele cause um aumento da sua pressão, tá? Muito pelo contrário, de uma forma geral, muitas vezes o gengibre abaixa a pressão. É um equívoco as pessoas dizerem isso. Ali o pessoal contando sobre o gelo. Gente, eu preciso correr, que tá arrumando meu tempo. A Cleide mandou: minhas dores são uma semana antes de menstruar, é todo mês. Gostaria de saber se tem como evitar essas crises de enxaqueca. Tem, Cleide. Tem diversas formas. Eu fiz uma live essa semana passada sobre como que é essas crises de enxaqueca menstrual, por que elas acontecem. Primeiro passo é assistir essa live, entender por que as crises acontecem, tá? No período menstrual. Segundo passo é você correr pra uma outra live antiga minha. As duas estão nos stories, gente. Eu postei elas nos stories hoje, porque me perguntaram isso no Ferme Explica lá também. E aí entender o que dá pra fazer. Não adianta, primeira coisa, já vou avisar. Não adianta você querer fazer a mudança de hábito e fazer tudo certinho 2 dias antes da crise acontecer, da menstruação descer. Primeiro que normalmente a crise vem 5 dias antes, né? Mas enfim, não adianta você fazer antes do período que você já sabe que a crise vai vir. Você tem que fazer um ciclo inteiro de mudança pra você sentir o impacto na sua crise, tá? Na sua crise menstrual. Se você não fizer o ciclo inteiro, tem grande chance de você não sentir nenhuma diferença, tá? Outras formas que podem ajudar, tem muita gente que tá utilizando óleos essenciais. No caso, pra TPM, pra alterações menstruais, o óleo essencial de gerânio é um que tem sido bastante utilizado. Mas eu vou vir falar bem calmamente, eu e a Aninha, que a gente já combinou aqui com vocês. A gente vai fazer uma live pra explicar direitinho sobre os óleos essenciais, que a gente tá estudando sobre isso. Outra coisa que pode utilizar, mas aí é preciso conversar com o seu neurologista. Alguns neurologistas, eles optam pela estratégia assim: se você sofre com enxaqueca menstrual pura, ou seja, só no período menstrual que a crise vem, tá? Você não tem em outro momento nenhum. Nesses casos, alguns neurologistas estão optando por utilizar um anti-inflamatório alguns dias antes do momento que costuma vir a crise. E aí, com isso, combate, faz com que a crise não venha, tá? Mas isso vai depender do seu organismo. Isso vai depender da intensidade das suas crises. Isso vai depender da frequência das suas crises. Isso vai ter que ser conversado com o seu neurologista. Tudo bem? Essa é uma estratégia que pode ser utilizada. Agora, que mudança de hábito é a melhor de todas? Gente, você vai menstruar, filha. Você tem que tomar muita água, que você vai perder eletrólito. Você tem que aumentar a quantidade de água que você tá tomando. Outra coisa que eu falo: se você toma água de coco com gengibre, que é uma dica que eu sempre dou aqui, ou chá de gengibre, por exemplo, você precisa tomar cuidado. Porque quando você vai chegar no período menstrual, o que acontece? O gengibre, ele é anticoagulante. Então você tem grande chance de sangrar mais nesse período se você estiver tomando gengibre. Aí o que eu tenho feito com as minhas pacientes? Eu tô substituindo esse gengibre nesse período, tá? Você pode substituir ele pelo própolis, tá? Você encontra o própolis na farmácia, né? Pra fazer aqueles, sabe? Tem uns até eu ia falar, tem uns até com gengibre. Tô falando que não é pra usar gengibre, né, gente? Mas você encontra esse própolis puro, sem álcool, na farmácia. Você pode utilizar ele. E você pode fazer um chazinho com ele, tá? Que também ajuda. Beleza? Bom, vamos lá. A Dea mandou assim, ó: porque a atividade física pode desencadear enxaqueca. Eu tenho tido enxaqueca sempre após me exercitar, em torno de 1 a 2 horas depois do exercício. PS, não tem pressão alta. Daí o que acontece? A intensidade do exercício que você tá fazendo provavelmente tá forte demais, tá? Existe um mecanismo que chama manobra de Valsalva, que é uma pressão intra-abdominal na barriga que a gente faz quando a gente tá fazendo atividade física, tá? E aí, isso pode levar a pressão intra-abdominal, que pode desencadear uma dor de cabeça. Se você sofre de verdade com essa cefaleia associada à atividade física, associada ao esforço físico, ela tende a sumir até 2 horas após o esforço físico, tá? Ela tende a sumir, tá? Ela acontece normalmente quando é assim, imediatamente quando você começa a fazer o esforço físico. E ela some depois de 2 horas que você para de fazer atividade física, sem necessidade de remédio. Se não é assim, provavelmente não é uma cefaleia associada a esforço físico. Pode ser que você tenha uma enxaqueca, de fato, e aí o esforço físico piora a sua enxaqueca. Isso pode acontecer. O que você tem que fazer, tá? Você precisa começar a fazer uma atividade física de uma intensidade mais leve, tá? Então começa a fazer uma caminhada. Fer, tô lá na academia puxando peso. Desacelera, meu bem. Desacelera, tá?
O corpo de quem sofre com enxaqueca, ele precisa ir se adaptando. Fer, mas faz muito tempo que eu tô fazendo. Então pode ser que faz muito tempo que você tá fazendo uma intensidade errada, tá? Tenta fazer só uma caminhada e observa, depois você volta pra me contar, tudo bem? Volta pra me contar se seu corpo respondeu da mesma forma a caminhada que ele tava respondendo a essa atividade física que você tá fazendo, que eu não sei o que é, tá? Gente, eu já vou falar sobre a água de coco com gengibre. Aliás, tá no meu stories, respondi já, escrevi lá bonitinho e vou fazer um vídeo. Eu tô devendo pra vocês. Vocês me perguntam toda a live. Vou fazer esse vídeo e vou colocar no stories lá no destaque pra vocês não me perguntarem mais sobre isso, porque vai tá lá, beleza? Mas quem me perguntou agora tá lá no meu stories, tá? Nos stories de hoje. Tá acabando meu tempo. A Kátia. Também tenho crise de madrugada, vou dormir sem nenhuma dor e do nada, de madrugada, aparece e fico o dia inteiro doendo. Kátia, aí é diferente. A gente tava falando antes de uma dor de cabeça que surgia quando você acordava de manhã, ou seja, você dormiu durante a noite, de manhã você acordou com dor. Quando você é acordado pela enxaqueca, a gente precisa observar alguns fatores. O bruxismo pode ser um deles. Sabe aquele apertar dos dentes, ranger os dentes, conversa com seu companheiro ou companheira, ou coloca um gravador de áudio no seu quarto enquanto você tá dormindo, se você não tiver ninguém pra observar isso, pra você escutar se você tá rangindo os dentes ou não. Além disso, como que é uma dor característica quem sofre com bruxismo noturno e acorda durante a madrugada com dor? É uma dor que normalmente, ela não precisa ser necessariamente nessa região, tá? Ela não precisa necessariamente vir aqui, mas ela vem na região temporal, aqui, ou na parte da frente da cabeça. Essa dor, quando você acorda com essa dor de madrugada, muito provavelmente tem uma relação com o seu bruxismo, tudo bem? Tem que observar. Outro fator que pode ser é a apneia do sono. Muitas vezes a gente, até o ronco pode interferir nisso, tá, gente? Interfere na qualidade do nosso sono, porque sabia que quando a gente ronca, a gente tem micro acordares, micro despertares, e a gente não percebe. Então a gente tá lá dormindo, a gente engasga com a nossa própria saliva de vez em quando, dá um e continua lá dormindo. Mas o nosso cérebro acordou naquela hora. Isso faz também com que a gente tenha uma má qualidade do sono. E aí isso vai fazer com que a gente acorde com enxaqueca. Tudo bem? Então esses são alguns fatores que a gente precisa observar. Vamos lá. A Daniela mandou assim, ó. Sofro de enxaqueca há anos. Diz o neurologista que a causa é ansiedade. Já não sei mais o que fazer. Me ajuda. Dani, primeira coisa, tá? Se de fato é ansiedade, primeiro, né? Ele colocou... Ele disse que a causa é ansiedade. Você também precisa saber se é ansiedade ou não. Você é muito ansiosa? Faz o diário da enxaqueca para identificar o que é que tá em desequilíbrio, tá? O que acontece? Quando você tem essa ansiedade, ela de fato é um fator desencadeador, a gente precisa trabalhar ela. A ansiedade é um problema sério, precisa de um acompanhamento psicológico. Mas, até você conseguir esse acompanhamento, assiste lá. Eu postei no Stories de novo hoje. Gente, olha que coincidência. Postei essa live de novo no Stories. Sobre ansiedade, depressão e enxaqueca. Ela tá no Stories. Tem bastante gente que começou a assistir ela já, porque tá lá no meu Stories de novo. E aí eu ensino algumas técnicas que podem te ajudar a tentar diminuir esse nível de ansiedade. Uma outra opção, que eu não lembro se eu dei exemplo lá, eu acho que eu citei, mas eu não ensinei, é o exercício respiratório. Ele pode te ajudar a diminuir a sua ansiedade, tá? A lista de ansiedade é outra coisa que funciona muito bem para pacientes que sofrem com ansiedade e têm ansiedade como gatilho de crises, tá? A Regiane mandou. As últimas crises que tive de enxaqueca iniciaram na madrugada, ou seja, estava dormindo e acordei com dor de cabeça e enjoo, inclusive nessa madrugada. Por que tem se iniciado mais na madrugada? E sou acordada pela dor e enjoo. Vou dormir bem, sem nenhum sintoma, e no meio da madrugada acordo com enxaqueca. E se estende durante o dia todo. Bom, a gente já conversou sobre isso, né, gente? Então vamos lá. Quando a gente fala de uma dor que surge de madrugada, você tá dormindo, você acorda no meio da noite com dor, pode ser diversos fatores. Vamos relembrar pra gente fechar, porque teve muita pergunta sobre isso. Pode ser que você tá comendo, jantando muito cedo, e aí você gasta energia antes de dormir, depois termina de gastar essa energia enquanto você tá dormindo, e aí você faz uma hipoglicemia, acorda no meio da noite porque você tá sem energia, tá? E aí a hipoglicemia leva a crise de enxaqueca. Como é que eu vou saber se é esse fator? Você vai observar a hora que você tá jantando, a hora que você tá dormindo e se você acorda com fome. Pronto, esses são fatores importantes. Pode ser noite de sono mal dormida. O que pode levar a noite de sono mal dormida? Pode ser apneia do sono, ronco. Apneia do sono é quando você dá umas pausas respiratórias, você para de respirar alguns segundos enquanto você dorme, tá? Isso interfere muito na qualidade do sono também, gente. Então pode ser apneia do sono, pode ser altura irregular do travesseiro, tá proporcionando uma tensão cervical diferente, seu corpo não consegue relaxar direito, isso diminui a qualidade do seu sono, tá?
Pode ser ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa, você deita na cama, você pensa um pouco no dia seguinte, na hora que você vai dormir, você tá com a cabeça a milhão ainda. A ansiedade leva a uma má qualidade de sono também. Pode ser o bruxismo, tá? Você pode estar rangendo os dentes ou apertando os dentes enquanto você dorme, e aí você vai ter uma dor mais na região temporal e na região frontal da cabeça quando você acordar. Isso pode acontecer durante a noite, no meio da noite, ou durante o período da manhã assim que você acordar. Normalmente quem sofre com essa dor de cabeça do bruxismo costuma sim ter uma perduração dessa dor pelo resto do dia. Fer, se for esse daí, o que eu faço? Bom, dá pra gente fazer automassagem pra diminuir. Nas minhas lives de automassagem, aquelas que estão lá no Telegram, eu passo alguns exercícios que ajudam a diminuir a tensão muscular que tá relacionada ao bruxismo. Essa é uma excelente opção que vocês podem tentar. Tudo bem? A Marlene mandou assim, Fê, eu estou seguindo tudo certo, mas ainda tenho crise quando quero comer um doce ou bolo, mas percebi que o chuchu me faz mal. Isso faz sentido? O doce e o bolo faz total sentido, né? Lembra lá do vídeo que eu falei sobre o açúcar? Processo inflamatório crônico de baixo grau? Pois é. Agora o chuchu ele não é muito comum. Mas, gente, eu respondi isso nos stories, eu vou enfatizar isso aqui pra vocês. A dor, né, os gatilhos alimentares, eles são totalmente particulares. Eles variam muito de pessoa pra pessoa, tá? Não tem como eu dizer assim, nossa, que aberração, como é que você tem... Não, gente, pode acontecer, tá? Ah, outra coisa que, gente, assistam os stories que eu falei da banana, que tava todo mundo me perguntando da banana, porque eu fiz o post da banana essa semana, né? E aí todo mundo pergunta, pode comer banana? Eu expliquei lá nos stories, então assistam. Gente, acabou o nosso tempo, deu exatamente certinho pra responder a última pergunta. As perguntas que vocês mandaram aqui, meus amores, me perdoem. As que eu não consegui responder, que vocês mandaram aqui agora. Como que a gente faz? Eu vou abrir no domingo de novo a caixinha de perguntas. Mandem lá, tá? Vocês veem que enquanto eu intercalo, né, as perguntas que vocês mandaram no final de semana com algumas que vocês mandam aqui. Mas, infelizmente, eu não consigo responder todas em 1 hora, tá? Então, o que vocês fazem? Pra não deixar de responder essas perguntas, mandem elas pra mim no domingo, na hora que tiver o post do Fer Me Explica, porque a minha prioridade quando a gente entra na live é responder essas perguntas que vocês já foram deixando pra mim no domingo. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa live. Foi um pouco corrida, né? Tinha muita coisa pra falar. As perguntas que ficaram de lado, não esqueçam de me mandar. Eu espero que vocês tenham uma semana maravilhosa. Quem ainda não tá no nosso grupo do Telegram, entra lá tem conteúdo exclusivo. De vez em quando eu posto uns pratos de comida de sugestão, de vez em quando eu dou uns spoilers do que vai acontecer. As lives de automassagem ficam todas lá, tá? Elas não vêm aqui pro Instagram, elas ficam salvas lá. E lá também tem uma enquete que eu queria que vocês me ajudassem a responder pra eu trazer cada vez conteúdo melhor pra vocês, conteúdo que interessa a vocês de verdade, beleza? Gente, muito obrigada pela companhia, que a semana de vocês seja maravilhosa. Eu espero vocês na quinta-feira, a gente se encontra pra gente poder falar sobre... surpresa. Eu vou contar pra vocês só na quarta-feira qual vai ser o tema da nossa live, que hoje eu tô assim. E aí a gente se encontra então na quinta-feira, espero vocês, beleza? Um beijo grande, gente, até lá. Ai meu Deus, como é que faz isso? Gente, tá estranho. Eu não sei como é que vai salvar isso aqui não. Gente, eu não sei se eu vou conseguir salvar, o Instagram mudou. Talvez a live não fique salva. Ai, meu Deus. Achei.